mundo precisa de você. Talvez a palavra soe muito estranha, mas essa é a verdade. E talvez você se pergunte como assim precisa de mim. Mas eu creio que de certa forma, uma vez ou outra, você já olhou para o mundo e pensou, o mundo vai de mal a pior. O mundo está perdido, o mundo está isto, o mundo está isso. E que só Jesus pode transformar este mundo. E é verdade. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quando você percebe a narrativa bíblica, o Senhor Jesus acaba explicando situações e mostrando formas, como se ele dissesse: ei, o mundo precisa de você. Ou seja, é como se Jesus às vezes dissesse: ei, o mundo precisa de você. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Tiago 2, Tiago 1, versos 18, diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que nós fomos gerados por ele, pela sua palavra, para que fôssemos como a primícia da glória, ou melhor, primícia de suas criaturas. Ou seja, Deus, quando fez Adão e Eva, era para que estivessem em comunhão plena com ele. Mas não só, ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. O que quer dizer que queria que o homem resplandecesse ele. Nós encontramos Jesus a dizer: vós sois a luz do mundo. Mas nós sabemos que ele é que é a luz. Mas ele está a dizer que vocês resplandeçam no mundo, assim como eu resplandeço. Você vê no livro de 1 de Pedro, ele a dizer: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, qual é o motivo de nós sermos santos? Porque ele é santo. Ou seja, a Bíblia diz que vós sois o sal da terra. E é como se ele dissesse: o mundo está caótico, mas você pode fazer diferença. Mas o fazer diferença no mundo que ele estava a se referir não é numa questão de nós sermos os famosos, sermos o tal, não. Só que nós resplandecêssemos ele. Não no sentido de eu quero fazer isso, mas de tanto você buscar a Deus, de tanto você estar mais próximo de Deus, o inevitável acontece, que o mundo acaba vendo esse Deus em ti, porque dificilmente vão ver diretamente o Deus, mas através de ti vão ver. Mas muitas das vezes negligenciamos a nossa vida, buscando só os nossos prazeres, os nossos objetivos, as nossas metas, e nisso o Senhor não resplandece em nós, e o mundo cada vez mais pior. E nós vemos essa questão cada vez mais, em que o sentido que nós temos é de buscar as nossas coisas, e está tudo bem, podemos buscar e tal, podemos ter metas ambiciosas e tal, está tudo bem. Mas que se acima de tudo possamos buscar a Deus em primeiro, acima de tudo, o que seria? Talvez não estaríamos a reclamar do mundo. Talvez estaríamos a fazer alguma coisa. Porque o mundo precisa de Deus, precisa de Jesus. Mas o próprio Jesus
nos dá essa responsabilidade dizendo: o mundo precisa de você. A palavra de Deus diz que o Senhor, antes de subir, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Deixarei convosco o meu Espírito Santo, para que onde você estiver, estejai vós. Para que onde eu estiver, estejai vós também. E isso nós vemos que o Espírito Santo é quem nos guia a fazer a vontade de Deus. É quem nos guia a viver plenamente aquilo que Deus quer que nós vivamos. É o que nos leva a transbordar Cristo. Porque por nossas forças não temos uma natureza contrária ao que Deus quer. Mas através do Espírito Santo conseguimos viver, conseguimos estar. Não imagine os discípulos escondidos, mas depois do Espírito Santo, eles foram vivendo, pregando, e eles agiam de formas que às vezes não fazia sentido. Como assim alguém que foi chicoteado, foi maltratado em nome de Jesus, diz que ficou alegre por ser maltratado por nome do seu Senhor? Praticamente não faz sentido, mas é esse lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Por quê? Porque através de vidas dele, movidas pelo Espírito Santo, a palavra chegou até hoje. E essa palavra que a palavra de Deus diz que o Senhor nos gerou pela sua palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o mundo precisa de você. Não negligencie a sua vida, não se dê ao conforto, não se dê a viver uma vida para si só. Não. Procure viver para Deus. Procure viver para aquele que te amou e deu a sua vida na cruz pelos seus pecados. Ele não está à procura de alguém perfeito. Ele está à procura de alguém disposto tanto a buscá-lo, tanto a amá-lo de todo o coração. Por isso a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis se vocês me buscarem de todo o coração. Por isso que a palavra de Deus diz que vocês, sendo bons, conseguem dar boas coisas aos vossos filhos. Como mais eu, se vocês me pedirem o Espírito Santo. Então, o mundo precisa de você. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. E o mundo precisa de você. É isso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Peace. Jesus first, always. Peace.